Pense o seguinte: quantas vezes você tentou fazer tudo dar certo, controlar o tempo, prever reações, evitar erros, e mesmo assim tudo escapou? Essa sensação de estar sempre no comando, mas nunca em paz, é mais comum do que parece. O problema talvez não esteja no mundo, mas na maneira como tentamos dominá-lo. A busca por controle nasce de um medo simples, o de perder o rumo. A mente acredita que, se puder antecipar tudo, estará segura. Mas esse esforço contínuo consome a alma. Em vez de agir com clareza, reagimos por impulso, tentando conter o que nunca esteve sob nossa vontade. Quantas decisões tomamos, movidos pelo medo de falhar? Quantas vezes tentamos garantir o resultado, esquecendo de cuidar do ato em si? Essa é a raiz da desordem. Quando o fim se confunde com o desejo de certeza. O controle total se apresenta como virtude, mas é apenas inquietação disfarçada. O homem moderno vive cansado. Não é o trabalho que o exaure, mas a tensão constante de sustentar uma imagem de domínio. Quer controlar o futuro, as pessoas, o olhar alheio, e nesse esforço perde o que realmente poderia governar. A própria mente, as próprias escolhas. A reflexão começa quando surge a pergunta que raramente fazemos: o que realmente depende de mim? Essa distinção simples entre o que posso ordenar e o que preciso aceitar é o início da liberdade racional. Nela, começa a ordem interior, onde a vontade volta ao seu lugar. O homem contemporâneo vive como se o mundo fosse um mecanismo que precisa funcionar sob sua vigilância. Tudo deve ser previsto, planejado, calculado. A ideia de deixar algo fora do controle o inquieta. Mas essa tentativa de domínio total o coloca em guerra com a própria realidade. Ao tentar prever tudo, ele perde a capacidade de estar presente. O pensamento se desloca continuamente para o que pode dar errado. O agora deixa de ser vivido e se torna um campo de cálculo. É uma existência sob tensão constante em que a alma se defende de riscos que nem existem. Esse modo de viver transforma o erro em ameaça e o imprevisto em fracasso. A mente passa a reagir ao mundo como quem reage a um inimigo. Tudo é interpretado como teste, julgamento ou perigo. E assim, o simples viver se converte em esforço contínuo de autopreservação. Há também a busca por aprovação disfarçada de responsabilidade. O indivíduo deseja ser visto como prudente, capaz, correto, mas essa imagem é apenas uma máscara de controle social. Atrás dela, cresce a dependência dos olhares e a incapacidade de agir por convicção própria. No fundo, o desejo de controlar tudo é o medo de não saber quem se é sem controle. A pessoa acredita que, se deixar o mundo agir por conta própria, será engolida pelo acaso. Mas o acaso não é o inimigo. O inimigo é a própria confusão interior entre liberdade e domínio. É nesse ponto que Tomás de Aquino oferece uma chave de leitura diferente. Ele não vê a vida como algo a ser contido, mas como algo a ser compreendido. Para ele, a ordem não nasce da força, mas da reta disposição das coisas conforme sua causa e seu fim. Aquino distingue entre o que está sob o domínio da vontade e o que está sujeito à necessidade. O que está sob o domínio da vontade pode ser objeto de virtude, já o que está sujeito à necessidade deve ser aceito com serenidade. Essa distinção simples muda a relação com o mundo. Não se trata de desistir, mas de reconhecer o limite natural da ação humana. O controle exterior é instável porque depende de causas externas, sujeitas à mudança. Já o controle interior, a retidão da razão e da vontade, permanece firme, mesmo no imprevisto. É nesse domínio invisível que a verdadeira liberdade se estabelece.
Para o tomista, a paz não vem da ausência de conflito, mas da harmonia entre as partes da alma, razão, vontade e paixões. Quando a razão governa, a vontade segue e as paixões obedecem. Quando essa ordem se inverte, a pessoa perde o eixo e passa a ser movida por impulsos desordenados. Tomás não propõe apatia, mas medida. Ele entende que o mundo é contingente e que a prudência consiste em discernir o que deve ser feito diante do que não se pode prever. Agir bem, para ele, é agir conforme a razão, mesmo quando o resultado não está sob nosso poder. O pensamento moderno, ao contrário, confunde domínio com poder. Valoriza quem controla, quem antecipa, quem vence o acaso. Mas, sob essa aparência de força, há fragilidade. Aquele que depende do controle perde a paz, toda vez que o mundo se move fora do plano. A filosofia clássica mostra que o poder de ordenar é superior ao poder de controlar. Controlar é impor. Ordenar é compreender. Quando controlamos, tentamos ajustar a realidade à própria vontade. Quando compreendemos, ajustamos a vontade à verdade das coisas. É essa inversão silenciosa que define a maturidade da alma. Quando o homem busca estabilidade nas coisas mutáveis, está condenado à inquietação. Deseja constância onde não há essência. As opiniões, os elogios, os resultados. Tudo isso muda de instante em instante. Aquele que funda o valor nisso se torna escravo do movimento. A verdade, porém, é estável. Ela não depende da aprovação dos outros nem do êxito exterior. Tomás ensina que agir bem é buscar o bem conforme a razão, não conforme o retorno. A ordem nasce quando o agir se mede pelo fim verdadeiro e não pelo efeito passageiro. Aqui se desenha o conflito central. O homem moderno quer garantir o sucesso. O homem prudente quer garantir o sentido. O homem moderno tenta dominar causas externas. O homem prudente busca conformar sua vida àquilo que é. No fundo, um vive em reação, o outro em compreensão. A mudança começa quando o homem percebe que o controle é impossível, mas a ordem é acessível. Ele não precisa dominar o que o cerca, precisa apenas colocar em ordem o que depende dele. Essa inversão muda o centro da atenção. Do mundo para a alma, do resultado para o princípio. A inteligência, então, passa a discernir o que deve ser aceito e o que deve ser transformado. Há coisas que pedem ação, outras apenas consentimento. Saber distinguir essas duas ordens é o núcleo da prudência. A serenidade não nasce da inércia, mas da hierarquia correta entre agir e deixar ser. Quando a razão volta a governar, o medo perde força. A alma deixa de se mover por reações automáticas e começa a agir por juízo. É nesse ponto que surge a verdadeira liberdade. Não fazer o que se quer, mas querer o que se deve. O desejo de controlar o outro, de prever tudo, vai se dissolvendo. A pessoa começa a perceber que o real não é inimigo. O acaso, o erro, o limite, tudo pode ser ocasião de sabedoria se a mente estiver ordenada. A aceitação deixa de ser resignação e se torna lucidez. O mesmo mundo que antes parecia hostil, agora se mostra suportável. Não porque se tornou fácil, mas porque o olhar se purificou. Ao compreender o que está sob o próprio domínio, o homem reencontra o sentido do governo de si, que é a base de toda a vida virtuosa. Na prática, essa mudança se revela em pequenas decisões. Falar quando é justo, calar quando é prudente. Fazer o que é possível, sem exigir o impossível. Julgar as coisas não pelo resultado imediato, mas pelo grau de retidão do ato. É assim que a vida volta a se alinhar com a razão. A alma que aprende a distinguir o que pode ordenar do que deve aceitar ganha firmeza.
As dificuldades permanecem, mas o modo de enfrentá-las muda. Em vez de resistência tensa, há constância. Em vez de ansiedade, proporção. O bem não está em vencer, mas em agir conforme o verdadeiro fim. Essa compreensão se estende às relações humanas. O controle disfarçado de cuidado é substituído pela presença sem posse. O outro deixa de ser campo de domínio e passa a ser objeto de convivência. A amizade, quando ordenada pela virtude, não prende, sustenta. Também nas tarefas diárias, a ordem se mostra. O trabalho deixa de ser tentativa de provar valor e se torna exercício de perfeição interior. A pessoa prudente cumpre o dever não porque o mundo o observa, mas porque o ato justo é em si mesmo uma forma de paz. Aos poucos, a alma se habitua à medida. Aprende que o controle do exterior é sempre instável, mas o governo de si é um bem firme. Quando a inteligência guia e a vontade obedece à verdade, o cotidiano se transforma em escola de serenidade. A vida não se torna previsível depois disso. Continuam existindo imprevistos, perdas e desequilíbrios. A diferença está no modo de enfrentá-los. Quem aprendeu a governar a si mesmo não exige do mundo o que o mundo não pode dar. Age quando é tempo, espera quando é preciso e cala quando o silêncio é o mais razoável. A prudência, nesse sentido, é mais que cálculo. É sabedoria aplicada à imperfeição. Ela não elimina o acaso, mas o integra. Permite que o homem caminhe em meio à incerteza, sem se perder do fim. Porque o fim agora não está mais no controle das coisas, mas na retidão dos atos. O equilíbrio não vem da passividade, mas do domínio interior. É o peso sereno de quem conhece seus limites e, por isso, pode agir com liberdade. Essa proporção entre o possível e o necessário é o que dá ao homem o senso de realidade. E a realidade, quando aceita, se torna suporte, não ameaça. A alma ordenada não precisa de garantias. O bem praticado basta por si mesmo. A verdade compreendida sustenta o que muda. Assim, a vida deixa de ser corrida por resultados e se torna exercício contínuo de presença. O mundo exterior segue em movimento, mas o interior repousa. E nesse repouso não há euforia nem desistência. Há uma calma racional, firme e discreta. O controle cede lugar à ordem, o medo à lucidez. O homem, enfim, descobre que governar-se é a forma mais alta de paz. Aquela que não depende de circunstâncias, mas da clareza com que se enxerga o próprio lugar. Até que ponto o desejo de controlar as coisas tem guiado suas decisões? Observe um momento recente, uma relação, um plano, um medo, e veja o que realmente dependia de você. Escreva nos comentários como essa distinção muda a forma de agir. Sua reflexão pode ajudar outros a reencontrar essa mesma clareza.